tem certeza de que o caso ET de Varginha acabou? Porque políticos americanos acabam de fazer uma declaração que pode reabrir uma das maiores polêmicas da história do Brasil. Nos últimos dias, congressistas dos Estados Unidos afirmaram publicamente que o caso foi real, citaram uma suposta investigação secreta do FBI, falaram sobre documentos mantidos sob sigilo e ainda fizeram revelações envolvendo autoridades brasileiras. E o mais impressionante, tudo isso foi dito diante do Capitólio, em Washington. O que foi falado? Quais foram as alegações envolvendo o FBI? Quais nomes que entraram nessa história e o que pode estar por trás dessa pressão para que documentos sejam finalmente revelados? Vamos entender tudo nesse vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Após quase 30 anos, o caso ET de Varginha parece ter ganhado um novo capítulo. E não é qualquer capítulo, tá? É daqueles que deixam muita gente curiosa para saber o que ainda pode surgir, principalmente porque a história agora envolve políticos dos Estados Unidos e do Brasil, além de até o FBI ter sido mencionado. Tudo começou há cerca de uma semana, quando congressistas americanos afirmaram publicamente não apenas que o incidente de Varginha realmente aconteceu, mas também que corpos não humanos teriam sido capturados pelas Forças Armadas. Além disso, eles alegaram que existiu uma investigação secreta conduzida pelo FBI e cobraram a divulgação imediata desses arquivos que continuam sob sigilo. Essa declaração aconteceu no dia 9 de junho, durante uma coletiva de imprensa realizada em frente ao Capitólio, em Washington. Entre os presentes estava o deputado americano Eric Burnison, figura bastante conhecida dentro dos debates sobre ufologia. Segundo ele, teve acesso a documentos relacionados ao caso. Burnison afirmou que existiria um inquérito formal do FBI sobre o incidente ocorrido em Varginha em 1996. De acordo com o parlamentar, os documentos mencionariam testemunhas que relataram que militares brasileiros capturaram uma entidade não humana naquela ocasião. E não parou por aí, tá? O deputado também declarou publicamente que o ex-ministro da Defesa do Brasil, Aldo Rebelo, teria admitido de forma confidencial que a queda de um OVNI e a captura de criaturas em Minas Gerais realmente aconteceram. We've reviewed Russian and Brazilian records, including a formal FBI inquiry into the 96 Varginha incident, where witnesses alleged the Brazilian military captured non-human entities and craft and buried the truth. Today, Aldo Rebelo, who was the Ministry of Defense at the time, came forward and admitted that this event was true. Burnison e outros parlamentares voltaram a defender a ideia de que o FBI conduziu uma investigação secreta sobre o caso Varginha e cobraram publicamente que o governo americano abra esses arquivos para consulta. Vale lembrar que os Estados Unidos vêm liberando gradualmente alguns documentos relacionados ao tema dos OVNIs nos últimos anos. Porém, até o momento, nenhum desses materiais divulgados faz referência direta aos casos ocorridos no Brasil. Durante o mesmo evento, o ufólogo e cineasta investigativo James Fox também fez uma declaração que chamou bastante atenção. Segundo ele, autoridades militares e políticas brasileiras teriam sinalizado que, caso os Estados Unidos decidam revelar suas informações confidenciais sobre Varginha, o Brasil estaria disposto a fazer o mesmo e abrir seus próprios arquivos relacionados ao caso. I personally investigated one such case for over 16 years. The case occurred in Varginha, Brazil in 1996 and involves dozens of first-hand reports of UAP and direct contact with living, intelligent, non-human beings who, according to multiple Brazilian witnesses, were flown out of Brazil to the United States in January of 1996. Recently, the former Brazilian Ministry of Defense, Aldo Rebelo, confirmed the incident occurred and stated, if the U.S. disclosed information on this case, then we in Brazil could do the same. Mr. President, I am respectfully requesting that you declassify and release all files related to this case and others like it. We the people have a right to know. Reality should not be classified. Thank you. Como vocês viram, os envolvidos fizeram essas declarações com bastante convicção. Isso, é claro, acaba deixando uma pulguinha atrás da orelha de muita gente. Porque no fim das contas, a versão oficial das autoridades brasileiras sempre foi bem diferente. Segundo o Exército Brasileiro, o caso ET de Varginha não passou de um grande mal-entendido. A explicação apresentada foi de que as meninas não teriam visto um extraterrestre, mas sim um morador da região que possuía problemas mentais. Por outro lado, as testemunhas seguem sustentando a
até hoje que presenciaram algo incomum naquela tarde. E é justamente aí que essa suposta investigação do FBI entra na história, já que, para os defensores dessa teoria, ela levantaria dúvidas sobre a versão oficial apresentada pelas autoridades brasileiras. Além disso, segundo os participantes do evento, o ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo, ele teria admitido que existem informações sobre o caso que nunca vieram a público. Durante o mesmo evento, em frente ao Capitólio, o ex-oficial de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos, o David Grush, ele também marcou presença e declarou que o governo americano possui dados substanciais indicando a existência de múltiplas formas de vida biológica não humana inteligente. Bom, acho que para um bom entendedor, meia palavra basta, já dá para entender o que ele quis dizer. A congressista aí, a Ana Paulina Luna, ela por sua vez pediu ao governo Trump que conceda imunidade a denunciantes que possuam informações relacionadas a OVNIs. Já Eric Burlison cobrou aí que sejam revogados os acordos de confidencialidade que ainda impedem testemunhos públicos sobre o assunto. Resumindo, políticos, pesquisadores e entusiastas do tema seguem pressionando o governo americano para que divulgue tudo o que se sabe sobre os chamados WAPs, sem esconder qualquer informação. Dá para entender o motivo, afinal, para muita gente ainda existem várias lacunas nessa história e muitos pontos continuam cercados de mistério. Fato é que, apesar de todas essas declarações que chamaram a atenção do público, nem o governo brasileiro, nem o governo americano divulgaram novos documentos relacionados ao caso Varginha. Até o momento, tudo continua no campo das alegações e dos relatos. Não existe nenhuma confirmação oficial pública sobre o conteúdo desses supostos arquivos do FBI, nem qualquer garantia de que futuras liberações de documentos dos Estados Unidos incluirão informações sobre o incidente ocorrido em Varginha. Mas a dúvida continua no ar. Será que o governo americano poderia ter participado da recuperação de um suposto extraterrestre aqui no Brasil? Será que ainda existem documentos mantidos em sigilo que poderiam ajudar a esclarecer o que realmente aconteceu em Varginha em 1996? E independentemente de acreditar ou não em extraterrestres, uma coisa chama atenção. Talvez nunca tenhamos visto tantas pessoas influentes falando sobre esse assunto de forma tão aberta quanto vemos hoje. Há alguns anos, qualquer político, militar ou cientista que mencionasse OVNIs corria o risco de virar motivo de piada. Hoje, congressistas fazem audiências públicas, ex-agentes de inteligência dão entrevistas, documentos são liberados e o tema aparece cada vez mais na mídia tradicional. Isso levanta uma reflexão interessante. Será que estamos apenas vivendo uma época em que as informações circulam mais rápido ou existe realmente um processo gradual de preparação da opinião pública? Muita gente compara essa situação à famosa metáfora do sapo na panela. Se você joga o sapo na água fervendo, ele tenta escapar imediatamente. Mas se a temperatura sobe aos pouquinhos, ele se acostuma com a mudança sem perceber o que está acontecendo. Talvez seja exatamente essa sensação que algumas pessoas têm hoje. Primeiro surgem vídeos, depois relatórios oficiais, em seguida depoimentos de militares, mais tarde audiências no Congresso e pouco a pouco, aquilo que antes parecia impossível vai sendo tratado como algo cada vez mais normal. Claro, isso não prova absolutamente nada. Não significa que existam extraterrestres visitando a Terra, nem que governos estejam escondendo alguma grande revelação. Mas é inegável que a forma como esse assunto é tratado mudou drasticamente nos últimos anos. E se realmente existir algo por trás de tudo isso? Talvez a pergunta aí não seja se a verdade será revelada, mas sim quando ela será considerada aceitável o suficiente para ser contada ao público. Porque se existe um segredo dessa magnitude guardado há décadas, talvez o maior desafio não seja escondê-lo, talvez seja preparar bilhões de pessoas para ouvi-lo.